Bom dia a todos, a paz do Senhor. Hoje são 9 de abril de 2020, uma quinta-feira, né? Uma quinta-feira de outono aqui em São Paulo. Nós estamos iniciando mais um devocional. Nós estamos estudando sobre as parábolas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nessa manhã nós vamos falar sobre a parábola do ladrão de noite, e que está lá em Mateus no capítulo 24. E essa parábola ela vai falar sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E louvado seja Deus, se eu estou aqui e você está aí, é porque Jesus ainda não voltou. Mas quando ele voltar, nós estaremos reunidos juntamente com eles. Bom dia, sejam bem-vindos, a paz do Senhor. A Igreja Hebron, ela está também no YouTube. Acesse a nossa página, faça sua inscrição, curta as nossas publicações, faça seus comentários e acione o sininho para que você possa receber as notificações de todas as vezes que nós fizermos alguma postagem, que nós colocarmos alguma coisa na página da nossa igreja, você possa receber. Bom dia, sejam bem-vindos, a paz do Senhor a todos. Bom dia, Paloma, bom dia, Ed. Vou falar do ladrão da noite, tá? Não é o ladrão do Ed noite, não. Tá bom, noite? Deus abençoe, a paz do Senhor, queridos. Irmão Júlio César, a irmã Neide, né? Deus abençoe a todos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos ouvindo ao fundo aí a banda Cats Barnea, Apocalipse Now, Apocalipse agora, né? Glória a Deus. Não será levado, no céu haverá aviões descontrolados, pilotos também arrebatados. Bom dia, sejam bem-vindos. Nós vamos iniciar mais uma live, né? Nós vamos assinar mais um devocional nessa manhã sobre as parábolas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós vamos estar meditando em Mateus 24, 42 a 44, a parábola do ladrão de noite. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. O assunto então mudou. Tá ali a Sueli, minha esposa, bem-vinda, paz do Senhor. Hoje ela tá assistindo da cama, né? Tá certo. Adriana, Adri, o Senhor é contigo, Deus abençoe. Fica na paz aí, guarda teu coração, tá bom? Para levá-los para outro lugar. A Igreja Hebron está no YouTube. Acesse a nossa página, faça sua inscrição, dê o seu joinha, faça seus comentários e acione o sininho para que você possa receber as nossas notificações. Bom dia, a paz do Senhor. Celestial. Glória a Deus. Nós vamos iniciar a leitura da palavra nessa manhã em Mateus capítulo 24, versículo 42 ao 44. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vigiai, pois não sabei em que dia o vosso Senhor vem. Mas compreendei isso: se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar a casa. Por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais. Amém? Vamos orar? Pai poderoso e santo, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que te bendizemos, te agradecemos pela noite de sono que o Senhor nos concedeu e por mais esse momento de vida que o Senhor nos concede sobre esta terra. Que as nossas vidas sejam vidas usadas na Tua mão com poder e grande glória para edificar vidas, para pregar o Teu Evangelho, para sermos, ó Pai, pessoas boas aqui nesta terra, meu Deus, porque o Senhor quer que nós reflitamos a Tua bondade, para que todas as pessoas vejam as nossas obras
e que o teu nome seja glorificado. Abençoa a meditação da palavra nessa manhã. Abençoa esse estudo que nós faremos, esse devocional. É o que eu te peço no nome santo do teu Filho, Jesus Cristo. Amém e amém. Então, irmãos, a gente está falando hoje, nessa manhã, né, sobre a parábola do ladrão de noite. E essa parábola, ela está inserida no estudo do nosso Senhor Jesus Cristo, né, nos comentários que ele vai fazer para os apóstolos, sobre as últimas coisas, né, sobre os últimos dias, sobre a vinda do nosso Senhor aqui na terra, quando ele vai julgar o justo, quando ele vai julgar o ímpio, quando ele vai pôr fim em todas as coisas. Então existe um contexto, né, uma parábola escatológica, né, onde Jesus ele vai falar várias coisas. A gente vai poder abordar alguma coisa nessa manhã sobre esses assuntos, mas eu quero, como a gente está estudando a parábola, eu não quero falar hoje sobre escatologia num todo. Não vou falar de doutrina, não vou falar de pré-tribulacionismo, de mid-tribulacionismo, meso, né, ou pós-tribulacionismo, porque a esperança da igreja é a vinda do Senhor Jesus. A doutrina da igreja é que Jesus Cristo vai voltar. E é por isso que a igreja diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então o Senhor vai voltar e é isso que nos importa. E é isso que a gente tem que guardar nos nossos corações. É essa a verdade. Eu recebi uma carta e eu quero ler para vocês nessa manhã. A carta é assim: Caro morador, eu lhe escrevo para avisar que pretendo invadir a sua casa e furtar tudo o que tiver de valor na sua residência. Se quiser, podes me esperar entre 2 ou 3 horas da madrugada no dia 15 do próximo mês. Atenciosamente, ladrão da noite. Alguém já viu uma carta dessa? Alguém já recebeu uma carta dessa? Alguém já ouviu dizer que alguém tenha recebido uma carta dessa? Então, essa carta ela é impossível. Por quê? Porque o ladrão ele usa elementos surpresa. Ele nunca vai avisar a hora que ele vem e nem mesmo ele vai mandar um aviso prévio dos motivos pelo qual ele virá. Então, Jesus ele vai usar esse elemento do ladrão de noite para informar, para falar que a vinda dele é semelhante ao ladrão que vem de noite. E aqui fica mais um símbolo, né? A gente tem estudado, quando eu falei da parábola do fermento, expliquei que Jesus não estava enfatizando o fermento, mas a ação que o fermento age na massa. Quando eu falei que, quando Jesus fala que ele é a serpente que foi levantada no deserto, Jesus não está falando que ele era uma serpente, mas simbolizava a serpente que foi erguida lá em Números. E aqui ele também não está falando que ele é o ladrão da noite. Ele fala que ele vem como um ladrão, né? Então essa é a figura. E qual que é a ideia dessa parábola? É deixar a igreja vigilante, é deixar os servos deles esperando, aguardando na vinda do Senhor. O salmista Davi, ele além de rei, ele foi soldado também, ele fez várias batalhas. E se você serviu o exército, a marinha, a aeronáutica, ou talvez também na polícia, você vai entender muito bem o que o salmista Davi estava dizendo. Só quem executou esse tipo de trabalho vai entender o que o salmista está dizendo. Então no Salmo 130, versículo 6, ele fala assim: todo o meu ser espera em Deus, como guarda que vigia, espera pela alvorada, espera pelo amanhecer. Então, eu já fui soldado, né? E eu também tinha as minhas vigilâncias, né? Aguardando o quartel, esperando o meu turno acabar. E eu confesso para vocês que das 4 da manhã às 7 da manhã era um horário terrível, né? A gente não via a hora de acabar aquele turno para poder ir embora para casa, para outra guarda vir para tomar conta do quartel, para a gente poder descansar. Então eu sei o que é essa ansiedade. Então Davi também sabia. Então a igreja tem que ficar como Davi. Todo o meu ser espera em ti, como esse guarda de vigia espera pelo amanhecer. Então Jesus e os discípulos eles vão usar essa figura muitas vezes do ladrão de noite para ensinar à igreja a importância de estarmos sempre preparados para o encontro com o nosso Criador e o nosso Salvador. Então a igreja tem que estar sempre preparada para que isso aconteça.
Eu falei que essa parábola, ela vem sempre depois. Toda parábola de Jesus, ela explica sempre um contexto de alguma coisa. Então existe sempre algo antes e depois Jesus, para explicar o que aconteceu antes, ele vem e vai falar uma parábola, ele vai contar uma parábola. Então aqui ele fala do dono da casa, que ele, não sabendo quando vem um ladrão, então ele está sempre preparado. Ele não sabe quando ele vem, então ele vai colocar as trancas na porta, vai colocar o alarme, ele vai colocar grades, uma série de coisas. Para quê? Para que ele não seja surpreendido. Então Jesus, antes de contar essa parábola, ele vem já num contexto, já lá no capítulo 23 de Mateus, e essa parábola está linkada, lembra que eu falei para vocês de contexto imediato e contexto remoto? Então ela começa já no capítulo 23, ela vem para o capítulo 24, ela vai para o capítulo 25 de Mateus, né? Então ela é bem abrangente. E Jesus sempre contando parábolas para ele poder explicar 3 perguntas. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. 3 perguntas que os apóstolos fizeram para o Senhor Jesus. Então ele vai falar sobre essa vigilância. Então ele vai, antes da morte dele ali, né? Na semana que ele vai chegar em Jerusalém, onde ele vai ser preso, onde ele vai ser condenado, onde vai ser sacrificado na cruz, né? Antes de acontecer tudo isso, ele começa a trazer os ensinamentos a respeito dos últimos dias. Ele começa a falar que Deus virá para fazer um julgamento. E para que aquelas pessoas consigam entender, ele começa a falar primeiro sobre a rebeldia e o julgamento da principal cidade dos judeus, que é Jerusalém. Então a gente vai ler aqui o capítulo 23, os versículos 37 a 39. Jesus fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas as vezes eu quis te ajuntar, como filhos, como a galinha que junta os seus filhotes, debaixo das asas, e vocês não quiseram. A vossa casa ficará abandonada, pois desde agora eu vos digo, de modo algum me vereis, até que venhais dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, a gente, vendo essa passagem que Jesus está falando sobre Jerusalém, a gente vai entender sobre aquilo que aconteceu futuramente. Porque esse ensino de Jesus aqui, nesse ensino escatológico, ele vai falar sobre uma série de coisas que irão acontecer, né? que iriam e irão acontecer, né? E que mostraria que seria precedente à vinda dele. Então ele vai falar sobre diversos sinais que aconteceriam. Ele vai falar sobre terremotos, guerras, fomes, surgimento de falsos profetas e falsos cristos, perseguições e pestes. Aliás, a gente está vendo agora essa peste aí, o coronavírus, que tem trazido grande medo para todas as pessoas. Então, todo esse contexto, ele vai falar do capítulo 24, né? Do versículo 1 ao versículo 33. E todo esse ensinamento, toda essa conversa surgiu por causa de 3 perguntas que os apóstolos fizeram para o Senhor Jesus. Então, primeiro ele fala sobre Jerusalém, que receberia uma punição, um julgamento pela rebeldia deles. E a gente vai saber, a história da humanidade vai mostrar para a gente, que no ano 70 da era cristã, né, da nossa era, o general Tito Vespasiano, ele junta os exércitos romanos, né, as legiões romanas, e ele marcha contra Jerusalém, e ali ele destrói o templo, né, ele mata pessoas, ele acaba ali com toda aquela rebelião dos judeus, e ali começa uma grande destruição, e ele põe o templo de Salomão, o templo que Salomão havia levantado, né, que depois foi reconstruído por Zorobabel, Esdras e Neemias, e depois ele foi ampliado, né, por Herodes, né, no 33 a.C., e agora no ano 70 o Tito Vespasiano vem com as legiões romanas e destrói tudo, cumprindo a profecia que Jesus havia falado sobre Jerusalém, que ela ficaria vazia, né, que eles não o viriam mais até que eles falassem bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas quais são as 3 perguntas? Para que nós possamos entender essa parábola, dessa vigilância, de estar aguardando, de ficar esperando com muita diligência na volta do nosso Senhor. Então foram 3 perguntas. Porque assim que ele faz essa parábola, ele sai do templo e os apóstolos querem mostrar para ele a grandeza do templo. Olha, Senhor, que grande construção, que grande edificação.
Ele fala: eu falo para vocês que não ficará pedra sobre pedra desse templo, dessa construção. Aí eles vão até o Monte das Oliveiras e ali eles fazem as perguntas. As perguntas são as seguintes, são 3. Dize-nos, Senhor, quando acontecerão essas coisas? Qual coisas? Que o templo vai ser destruído. Então a primeira pergunta: Senhor, fala para a gente quando é que o templo vai ser destruído. Segunda pergunta: quais sinais acontecerão da tua vinda? Terceira pergunta: quando acontecerá o fim do mundo? Então, eles fazem essas perguntas e dentro dessa perspectiva, Jesus vai informar, vai ensinar para aqueles homens tudo aquilo que teria que acontecer. Tá? Então, eu falei que ele falou sobre sinais. Eles perguntam: quais são os sinais? Né? Quando vai acontecer? Quais são os sinais? Então, terremotos, pestes, falsos profetas, falsos cristos, guerras, perseguições. Então, esses são os sinais. Aí ele fala que aquela profecia acontecerá naquela geração, né? Então aquela geração também experimentou que a vinda, né, do Tito Vespasiano, tipificando, né, o anticristo e destruindo a cidade de Jerusalém. No capítulo 24, versículo 34, é escrito: em verdade vos digo que essa geração não passará até que essas coisas aconteçam. Então eles experimentaram tudo aquilo que Jesus havia falado, né? Então, quando acontecerão essas coisas? Qual coisa? Que o templo será destruído. Eles viram isso. Mas aí ele fala: quais serão os sinais da tua vinda? E ele vai falar sobre pestes, guerras, rumores de guerras, perseguições, falsos cristos, falsos profetas. O que tem acontecido ao longo da história da cristandade, né? E aí eles perguntam: e qual é o sinal da tua vinda? Ele também vai falar sobre o sinal da vinda dele. Mas para que tudo isso aconteça, ele vai fechar com essa parábola que a gente acabou de ler aqui. Ele vai falar sobre essa vigilância. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas compreendei isto: se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar a casa. Por isso, ficai preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que vocês não esperam. Então, embora ele deixou todos esses sinais, embora ele deixou tudo isso demonstrado que aconteceria, ele fala: mas a vinda ninguém sabe. Ele vem no momento, o Filho do Homem vem, eu venho no momento que vocês não esperam. Então, essas parábolas, né, que estão linkadas a esse sermão escatológico, está trazendo o seguinte ensinamento para a igreja: a importância da gente se preparar todos os dias, porque haverá um grande dia, o dia do julgamento. E nesse dia nós temos que estar preparados, prontos para aguardar a vinda do nosso Senhor. Então eu falei para vocês que os apóstolos também usaram essa linguagem do ladrão que viria na noite de uma forma surpreendente, né? E sempre mostrando essa importância de esperar, de estar sempre preparado para a vinda do nosso Senhor, de estarmos alerta, estarmos esperando, como? Com vigilância, porque o nosso Senhor vem. Eu quero parar só um minutinho para cumprimentar quem eu vi ali: a minha irmã Enir, meu cunhado Carlos, o neto que está ali, a irmã Ana, Deus abençoe a irmã Ana, a Celina, o neto, o Fernando, quem mais? A Daiane, quem eu lembro? A Elisângela, que eu vi a Elisângela, se eu não me engano é o Irão, é a Tati, que eu vi a foto dos dois ali, da Adriana, da Maria Lúcia, né, os irmãos amados que estão aí com a gente. Quem tiver aí, eu não falei o nome, quiser que eu fale o nome, dá um toquezinho aí que eu vou dar um bom dia para vocês aí, tá bom? Então, eles vão usar, os apóstolos, a Sirlene, vão usar essa figura do ladrão, né? Que virá de uma forma repentina, sem que ninguém aguarde, sem que ninguém espere. Eu quero ler um texto para agregar sobre isso, que os apóstolos vão falar sobre isso. E o primeiro texto é o apóstolo Paulo, tá? Em primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 2, ele fala assim: porque vocês mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, né? A irmã Maria das Neves, Deus abençoe. Então o apóstolo Paulo ele vai amplificar, né, esse ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, da vigilância,
falando para a igreja: fiquem atentos, fiquem prontos, estejam preparados, estejam alerta. Por quê? Porque o Senhor vem no dia em que vocês não esperam. Ele vem como ladrão de noite, né? Então a gente tem que estar esperando isso. Os irmãos de Tessalonicenses, só para a gente colocar um pouco de ideia aqui, eu falei hoje que eu não vou falar sobre doutrina de pré, não vou falar doutrina sobre mid ou meso, não vou falar doutrina sobre pós-tribulacionista. Eu não quero falar sobre isso, eu quero falar apenas da parábola, a importância da parábola e o ensino da parábola, que é a vigilância e estar preparado para a vinda do nosso Senhor. Então Paulo vai falar isso. E eles já achavam que Jesus tinha vindo, estavam todos preocupados, e Paulo fala para os nossos irmãos da igreja de Tessalônica: fiquem tranquilos, fiquem em paz, porque o Senhor virá como ladrão. Ele não veio ainda, mas estejam preparados, estejam vigilantes, porque o Senhor virá. 22 minutos, estou acompanhando o tempo aqui, tá bom? Pulando aqui, o apóstolo Pedro também vai dar um pouquinho mais de amplitude a esse ensinamento. Em 2 Pedro capítulo 2, 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Então eles vão dando esse afundamento, essa amplitude, trazendo mais revelação, falando que esse dia será um dia inesperado por todos. O importante é que acontecerá. Jesus virá. E aí a igreja tem que estar preparada, aguardando a volta do Senhor Jesus. Eu quero deixar um ponto aqui, e foi por isso que eu iniciei falando. Hoje são 9 de abril, e glória a Deus que você está aí e que eu estou aqui, porque Jesus não voltou. E é por isso que a gente está estudando mais uma vez essa parábola do Senhor. Eu vou falar para vocês um negócio. Vocês sabiam que uma seita marcou a vinda de Jesus Cristo para ontem? Jesus Cristo voltaria dia 8 de abril de 2020. Ontem. Então, algumas pessoas ficaram até meia-noite esperando essa vinda. E nós já estamos no dia 9 e ele não veio ainda. Sabe por quê? Porque o dia e a hora ninguém sabe. E é por isso que nós temos que estar aguardando, esperando na vinda do Senhor, vigilantes, preparados, realizando a obra dele, aquilo que ele nos ensinou e nos pediu a fazer. Porque quando ele vier, que nós não sejamos pegos de surpresa. Então, muitos estudiosos, para defender as doutrinas deles, e as doutrinas, a maioria delas é assim, eles vão pensando passagens. Dante Casagrande, Deus abençoe, seja bem-vinda, Pai do Senhor. Irmã Mili, do Queraluque, seja bem-vinda. Vão pensando passagens aleatórias, vão usando textos isolados, para que eles possam defender as doutrinas deles, né? E agora, o que nós temos visto hoje com a chegada da internet, são as fake news. Isso, olha, não tem semana que eu não recebo áudio de pessoas falando que teve sonho, que teve visão, que Jesus estava não sei o que não sei o que lá. Tantas coisas, irmão. Tantas coisas que eu vou, chega a irritar. E às vezes tem irmãos que mandam para mim e falam: meu Deus, será que essa pessoa ainda não conseguiu entender aquilo que Jesus falou? Ainda está preso nessas coisas? Né? Ainda está esperando, né, nesses falsos mestres, falsos profetas que têm ensinado essas coisas? Jesus vai vir como um ladrão, no momento que ninguém espera. Foi isso que ele ensinou. Então, se você quer ouvir alguém, ouça Jesus Cristo. Leia com toda a sinceridade do teu coração Mateus 23, 24 e 25. Tirando a lente do óculos que você vai ler, pré-tribulacionista, meso-tribulacionista, pós-tribulacionista, e guarda aquilo que Jesus está falando. As coisas acontecerão dessa forma. Quais foram as perguntas dos apóstolos? Quando acontecerão essas coisas? Quais serão os sinais da tua vinda? E quando será o fim do mundo? A resposta está aqui. Mateus 23, 24, 25. Né? Dá uma lida que você vai conseguir entender com facilidade. Agora, o que acontece com a gente? Ao invés de a gente pegar e ler a Bíblia, a gente fica preso onde? Nas manchetes dos jornais. A gente fica tentando encaixar as coisas que estão acontecendo na Bíblia. E esse é um grande erro. A gente fica onde?
presos nas teorias da conspiração. Ai, você ficou sabendo? Foi a China que produziu esse vírus. E aí já vem aqui, tá vendo? Jesus está falando que aconteceriam pestes. Irmão, já aconteceram milhares e milhares de pestes nesse mundo. E ainda acontecerão outras pestes. Nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos o dia que ele virá. Mas louvado seja Deus que ele virá. E eu glorifico a Deus por isso. Ficamos observando, né, os desastres naturais. É o Katrina, terremoto, são as coisas. Sim, são sinais. A terra está gemendo pela vinda do Senhor, né? Essas coisas são sinais que vão preceder a vinda do Senhor. Ele virá, louvado seja Deus, mas ele vem no momento que a gente não espera. Porque ficaria fácil eu falar, ó, vai acontecer um terremoto, vai vir uma peste, vai ter uma guerra, vai aparecer tantos falsos profetas, cumpridos as profecias, Jesus vem. Não, ele vem no momento que ninguém espera. É isso que ele está falando, ele vem como o ladrão da noite, como ninguém espera. E ele quer que a igreja esteja o quê? Aguardando ele de forma vigilante, né? Perseverante, trabalhando, porque é assim que ele vai querer encontrar a igreja. Alguns falam, o avanço tecnológico, vi agora, quem diria que a gente estaria numa telinha conversando, né? Eu aqui na minha casa, vocês na casa de vocês, quem diria? Então está se multiplicando a sabedoria, o conhecimento. Pega lá Daniel capítulo 12, né? Quando o anjo fala para Daniel, Daniel, fecha esse livro, porque essa mensagem é para o futuro. E os homens andarão de canto a canto, e a ciência te multiplicará. Tá vendo? Daniel falou que a ciência te multiplicará. Não, não é isso. A ciência é o conhecimento da palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui, estudando a palavra de Deus. Estava selado o livro. Agora, quando Jesus fala para João do Apocalipse, ele manda abrir. Então, por quê? Porque a ciência está se multiplicando, o conhecimento das coisas de Deus. Assim como a água enche a terra, assim a sabedoria, a presença de Deus, a glória de Deus, né, enche também essa presença da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então é dessa forma. Então eu vou citar alguns fake news que a gente tem recebido. Bolas de fogo caindo em Israel. Quem não viu esse vídeo? Era um vídeo fraudulento. Porque naquela época, inclusive, eu estava em Israel. Eu estava em viagem, né? Deus me deu essa bênção. Eu estava em viagem em Israel e eu recebendo o vídeo de que estava caindo bola de fogo em Israel. E eu estava lá presente. E as pessoas têm coragem de montar essas coisas e colocar. E era perfeito, né? Tinha carro, tinha casa pegando fogo, árvore, tantas coisas e cair naquelas bolas de fogo. Mentira! Mentira! E ainda tem pessoas que ficam desesperadas, recebendo áudio, né, no Facebook, no WhatsApp e distribuindo. Aquelas irmãs com aquela voz caritosa. Ai, queridas, esta noite o Senhor... Misericórdia, irmão. Para com isso. Então aqueles... Ô varão, o Senhor me mostrou que os Estados Unidos é a águia que está sobre o Brasil, que é a mulher, e a Groenlândia, você pode ver no mapa, é a pomba que está sobre... pelo amor de Deus, irmãos. Vai para cá. Lua de sangue, né? Lua de sangue é um fenômeno tão comum. Aliás, ontem, né, essa noite também teve a superlua, né? Então, a lua de sangue é um fenômeno tão comum que eu acho que nos últimos 2, 3 anos deve ter acontecido umas 4, 5 vezes. A superlua, umas 4, 5 vezes também, né? E as pessoas ficam, tá vendo? São sinais. Não tem nada disso, nada disso. Fica um desespero, né? E eu falei para vocês que ontem, né, haviam marcado 30 minutos, haviam marcado, né, a volta de Jesus Cristo. Tem uma seita chamada Testemunhas de Yahuwah, não sei se vocês já ouviram falar, porque eles falam que Jesus é o nome de porco, que Jeová, Yeshua, um monte de coisa, que o nome certo é Yahuwah, e que eles têm o espírito da profecia. E pode pesquisar, eles marcaram para ontem, 8 de abril de 2020, a volta de Jesus Cristo. E mais um grupo de falsos profetas foi desmascarado, porque Jesus não voltou. E ele vai voltar sim, mas a hora e o dia ninguém sabe. Louvado seja Deus, né, por essas coisas. Então essas especulações, elas trazem efeitos danosos para a igreja. Essas especulações trazem pânico, trazem medo, e na história da cristandade houveram até suicídios, pessoas que se suicidaram, né? Várias pessoas marcaram a volta de Jesus, de várias seitas que eu não vou nominá-las agora, mas falaram que Jesus voltava e as pessoas se mataram, deram cabo da vida deles, porque ouviram esses falsos profetas, Jesus não veio e as pessoas partiram, né? Entraram em pânico.
Eu não sei, vamos ver as notícias depois. Se alguém dessa seita, das testemunhas de Yahua, se alguém se matou, eu não sei. Mas eles falharam feio. Jesus não voltou. Porque ele falou: eu virei como o ladrão da noite. Então a gente não sabe. Então ele pede para a gente ficar atento, alerta, esperando. Ele não pediu para que nós ficássemos olhando as manchetes dos jornais, para que a gente pudesse interpretar os sinais. Mas ele pediu para a gente olhar para as revelações, olhar para a palavra de Deus. E é por isso que ele usa, né, essa figura do ladrão. Para quê? Para que a gente fique preparado. Porque a qualquer hora, ninguém sabe, a qualquer hora o nosso Senhor virá. E louvado seja Deus. E ele quer que quando ele voltar, quando ele retornar, quando ele chegar novamente, ele quer que nós estejamos fazendo a obra dele, vivendo uma vida de santidade, cuidando das coisas dele, cuidando dos talentos que ele tem nos dado. E aí sim, nós vamos receber o galardão que o Senhor vai trazer para a gente. Em Lucas, no capítulo 12, versículo 37 a 40, eu quero ler para vocês. Lucas 12, 37 a 40. Fala assim, é uma parábola também, né? A gente já estudou isso daí. Bem-aventurados aqueles servos que o Senhor, quando ele chegar, os encontrar alertas. Em verdade vos digo que se preparará para se assentar, perdão, deixa eu ler de novo, o que está errado. Bem-aventurados, é isso mesmo, 37 a 40, tá, vamos lá de novo. Bem-aventurados aqueles servos que o Senhor, quando chegar, achar alertas. Em verdade vos digo que se preparar, e os que fará assentar-se à mesa, aproximando, os servirá. Quer venha no começo da noite, quer no meio da madrugada, eles serão bem-aventurados, se assim os encontrar. Sabei, pois, isso: se o dono da casa souber a hora que o ladrão virá, ele vigiará e não deixará entrar em casa. Estai vós preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperam. Então, Jesus está sempre frisando isso, a questão da vigilância, de estar aguardando a vinda do Senhor. Então, essa parábola do ladrão que vem de noite, ele tem uma única palavra: vigiai, estejam alertas, estejam preparados, porque o Senhor vem. Agora, de que forma que nós temos que esperar? É de qualquer jeito? Jesus vem, então eu vou deitar no meu sofá e vou ficar esperando. Jesus vem, então eu vou para a praia e vou ficar esperando. Jesus vem, então eu vou ficar trabalhando, cuidando das minhas coisas, e qualquer hora ele vem. Não é isso, queridos. Essa espera não é um estado passivo. A espera é uma espera ativa. O Senhor quer que nós esperemos a volta dele ativamente, ou seja, realizando coisas, fazendo coisas, colocando em prática os nossos dons e talentos, né? Servindo as pessoas, adorando o nosso Deus. Então, é uma forma ativa e não passiva. Ele vem mesmo, vou ficar esperando, porque ele vai falar sobre uma diferença. Tem pessoas que estão esperando o Senhor de forma ativa e tem pessoas que estão esperando o Senhor de forma passiva. Então não basta apenas esperar, né? Eu estou esperando, você também está esperando. Além da vigilância, tem que esperar de uma forma vigilante e ativa, realizando determinadas coisas. E ele vai falar sobre isso, nós já estudamos, e eu vou ler novamente nessa manhã para ilustrar o que eu estou falando sobre a parábola do ladrão que vem de noite. Que forma que o Senhor quer esperar, que a gente esteja esperando? Então tem pessoas que vão esperar de forma ativa e tem pessoas que vão esperar de forma passiva. Está todo mundo esperando, mas a forma que nós estivermos esperando vai mudar muito, vai trazer muita diferença. Então tem duas formas de espera. Mateus 24, 45 a 51. Pois quem é o servo prudente que o Senhor entregou aos outros servos para dar alimento a seu tempo? Bem-aventurado é o servo que o Senhor, quando vir, encontrar agindo assim, ativo, trabalhando. Olha a forma de espera, espera ativa. Em verdade eu vos digo que ele vos encarregará de todos os seus bens.
Então, quando o Senhor vem, encontra o servo trabalhando de forma ativa, ele vai encarregar esse de todos os bens. Mas, aquele outro, o que estava na espera passiva. Jesus vem, vamos esperar ele vir, enquanto isso eu vou tocando a minha vida aqui. O mau servo disser no seu coração: o meu senhor demora para voltar, e começar a espancar os seus conservos, e comer e beber com os bêbados. Aquele servo, o senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora que ele não sabe, e lhe afligirá de castigo, e lhe dará o destino com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então tem diferença na espera. A espera ativa é o servo que recebe a ordem para cuidar dos conservos, para cuidar das coisas do Senhor, e quando ele volta, ele encontra ele fazendo assim. Esse recebe o galardão do Senhor. E a espera passiva são aqueles que não acreditam que o Senhor está vindo, ele está demorando, embora também esteja esperando. E vai tocando a vida, espancando os servos, destruindo os bens que o Senhor tem, não usando os talentos, e quando o Senhor vem, ele encontra aquele camarada daquele jeito, esse aí é castigado. Esse aí vai receber os açoites e vai ser lançado junto com os hipócritas. Então, essa espera ela tem que ser dessa forma. Mas Jesus ele também vai trazer mais luz a respeito dessa espera, que é uma espera com vigilância. Então ele vai responder na sequência. Eu falei para vocês que ele vem com uma série de parábolas, né? E a gente vai estudar depois de uma forma mais pormenorizada essas parábolas que eu estou incluindo hoje, mas a gente ainda não estudou o significado de cada uma delas. Então Jesus ele vai responder na sequência desse sermão como que é essa espera, né? Como que é a vigilância e a perseverança dessa espera. Porque aí vai distinguir quem é prudente e quem é tolo. E aonde ele vai falar sobre isso? Aqui também no capítulo 25, na parábola das virgens. Eu vou ler para vocês a parábola das virgens. Ele fala assim: o reino do céu é semelhante a 10 virgens que, tomando a sua lâmpada, saíram ao encontro do noivo. Está todo mundo o quê? Esperando. As 10 virgens, não todas esperando. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Então 5 esperavam com perseverança, elas eram sensatas, prudentes. E 5 eram displicentes. Essas eram as insensatas, as loucas, as tolas. As prudentes levavam consigo o azeite para suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Estavam trabalhando, sempre com azeite cheio ali de reserva, né? E demorando o noivo, começaram a cochilar, né? E todos dormiram. À meia-noite, ouviu, porém, um grito: o noivo chegou, sai ao encontro dele. Então todas as virgens se levantaram e se prepararam as suas lâmpadas. E as sentinelas e as insensatas disseram às prudentes: dai o vosso azeite, a vossa lâmpada, para que a nossa lâmpada não se apague. Mas as prudentes responderão: não, talvez não haja suficiente para nós e para vós. Ide, porém, aos que vendem azeite, comprai para vós. E assim que saíram para comprá-la, o noivo chegou. Na hora que ninguém espera, né? O sinal, lá vem o noivo. A gente está vendo pestes, terremotos, guerras, falsos profetas, falsos cristos. Esses são os sinais. Lá vem o noivo está vindo. Senhor, quais serão os sinais da tua vinda? O noivo está vindo. E quando elas estavam displicentes, que elas não tinham preparado, elas não tinham uma espera ativa do Senhor, elas saíram para tentar agora ganhar tempo para poder conseguir se encontrar com o noivo, se encontrar com o Senhor. E aí quando elas saem para buscar mais azeite, o noivo aparece. Chegou o noivo, as que estavam preparadas entrou para a festa do casamento e a porta se fechou. Depois chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, olha só, sempre está falando de vigilância. Portanto, vigiai, pois vocês não sabem nem a hora e nem o dia. Então, meu irmão, é essa vigilância que vai demonstrar, é essa perseverança na vigilância que vai demonstrar quem é prudente e quem é tolo. O tolo está esperando de qualquer jeito. E quando o Senhor vem, é por isso que ele está falando assim: eu vou vir como um ladrão, o ladrão da noite. Ninguém sabe. Não tem aviso. Aquela carta que eu li no início não existe. O ladrão não manda carta para a gente.
Caro morador, essa noite eu vou te roubar. Não manda a carta, né? Então a gente tem que estar perseverante, aguardando na vinda do Senhor. Então ele vai frisar lá em Mateus 24, 36, que o dia e a hora dessa vinda ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho naquele momento que ele está falando. Hoje ele já está na glória junto com o Pai, e ele é Deus, ele sabe, somente Deus. Então ninguém sabia. Então por isso, essa é a intenção da parábola do ladrão que vem de noite. É falar para os discípulos de Jesus que eles devem estar preparados em todo o tempo, porque o Senhor virá, e nós não sabemos quando é que ele virá. Então essa é a importância de estarmos esperando. O dia e a hora ninguém sabe, mas ele vem. Mandar um abraço para a Tati e para o Irã. Deus abençoe vocês dois. Um beijo para Elisa, né? E também para o Irã Vitor. Deus abençoe. Então nós temos que andar preparados para que a gente não seja pego de surpresa. Nós temos que estar prontos, não andando em trevas, não andando de qualquer forma, porque o Senhor virá. Eu quero ampliar um pouco mais aquilo que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Nós já lemos nesta manhã, lá no começo, eu só li o versículo 2, agora eu quero ampliar um pouquinho mais, a gente vai ler do 1 ao 6. Já estamos concluindo, estamos com 42 minutos de transmissão. Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas. Então Paulo está falando para a igreja de Tessalônica. Não tem necessidade nenhuma que eu escreva para vocês sobre os tempos e as épocas. Porque nós mesmos sabemos perfeitamente que o Senhor virá como um ladrão de noite. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente a destruição lhe sobrevirá com dores de parto de uma mulher grávida, de modo que nenhum escapará. Nenhum escaparão, não está escrito aqui na verdade. Ninguém vai escapar. Então, olha, estou com a minha mãe assistindo. Dona Ana, um beijo no seu coração. Deus abençoe, tá bom? Firme no Senhor. Deus abençoe. Muito bom saber que a senhora está na audiência aí junto com a gente também. Glória a Deus. Então, Jesus está falando Paulo está falando que a vinda do Senhor é como a dor de parto, a mulher com a dor de parto. Como é que a mulher grávida sabe que o bebê vem? Com as contrações. Começa a vir a dor. Quais serão os sinais da tua vinda, Senhor? Começa a vir a dor vai aumentando, cada vez menos tempo, com mais intensidade, e de repente vem o bebê. Então aí vem o Senhor, e é isso que Paulo está falando. Virá com dores de parto, como uma mulher grávida. Versículo 4. Mas nós, quem? A igreja, irmãos, não estejamos em trevas, de modo que aquele dia nos surpreenda. Então não andemos a nossa vida em trevas, irmãos. Andamos a nossa vida em santidade. Andemos com a nossa vida perseverante, fazendo as coisas de Deus, para que esse dia não nos pegue de surpresa. É o que Paulo está falando. Como um ladrão. Porque todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos os filhos da noite e nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais. Perseverança, vigilância, né? Espera ativa. Não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sóbrios, né? Quando Paulo aplica essa palavra sóbrios, é o oposto dela, é ébrio. Ébrio é bêbado. O bêbado, sabe, ele não está nem aí, não está nem ligado ao que está acontecendo. Não é como a gente diz hoje em dia, está fora da curva, está fora da caixinha, nem sabe o que está acontecendo. Nós não, nós somos filhos da luz, andemos na luz, estejamos perseverantes, esperando na volta do Senhor, porque não sabemos o dia e a hora. Ele vem em silêncio, sem que ninguém saiba, como o ladrão da noite. E aí ele vai encontrar com a igreja dele, vai encontrar com cada um de nós. E Paulo fala que você não seja encontrado em trevas, que você não seja pego de surpresa, que o Senhor, quando ele vier, você não seja encontrado dormindo. Louvado seja Deus. O Bradock está chegando aí, estava escondidinho ou já está chegando agora, Bradock? Deus abençoe, hein? A paz do Senhor, que o Senhor te abençoe poderosamente. Então nós temos que estar preparados. 45 minutos já vou concluir. Vou ler 3 versículos e a gente vai concluir. Mais 2 versículos, aliás. A gente tem que estar preparado. Preparados por quê? Porque nós não sabemos o dia e a hora.
mas o Senhor espera que nós estejamos vigilantes e fazendo a obra dele. E quando ele nos encontrar, com certeza nós vamos receber aquilo que ele tem de bom para a gente, se estivermos vigilantes. Eu quero ler, para finalizar, faltam 2 versículos. O que o próprio Senhor Jesus vai falar para a igreja de Sardes. Deixa eu conferir se é a igreja de Sardes mesmo, né? A igreja de Sardes. Vamos ler um pouquinho mais, eu ia ler só o versículo 3. A igreja de Sardes diz assim, Apocalipse 3, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja em Sardes. Assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras. Tem fama de que está vivo, mas está morto. Que duro, hein? Tem muita gente na igreja que tem nome de vivo, mas está morto, né? Fica alerta e fortalece ainda o que resta, e que estava para morrer. Portanto, não tem achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Aí vem o alerta de Jesus. Portanto, lembra-te daquilo que tem recebido e ouvido. Lembra daquilo que você tem recebido e ouvido. Você está recebendo hoje, está ouvindo. Fiquem vigilantes. Fiquem alertas. Vocês não sabem quando o Senhor vem. Tenham uma espera passiva, não, aliás, uma espera ativa. Tenham uma espera de realizações. Por quê? Estejam alertas. Porque eu virei como um ladrão. E você não sabe a hora que eu virei a ti. Então Jesus está falando sobre isso, sobre essa vigilância, sobre estarmos alerta, aguardando na volta do Senhor, aguardando que o Senhor venha. Irmãos, eu não quero falar de doutrina, mas eu quero deixar só uma pergunta para vocês nesta manhã. Por que é que ainda no sexto cálice, o Senhor ainda está pedindo para a gente ficar alerta? Se a igreja foi arrebatada lá no capítulo 4 de Apocalipse, e depois começou a tribulação, por que é que o Senhor manda ficar alerta quando ainda no sexto cálice, são 7, né? Então no sexto cálice, os anjos estão derramando a ira de Deus sobre a terra, ele ainda manda ficar alerta. Essa é uma questão interessante. E foi por isso que eu falei que as pessoas começam a pensar versículos aqui, ali, para dar base às doutrinas dela. E eu não quero falar sobre doutrina, eu quero falar sobre vigilância. É isso que diz a parábola desse ladrão que vem de noite. Vigilância. Vou ler e a gente finaliza, por causa já estão 49 minutos. Apocalipse 16, versículo 15. Eu venho como ladrão. Bem-aventurado é aquele que está alerta e tem consigo as suas vestes, para que não ande nu e eu não veja a sua nudez. Então, o Senhor está o tempo todo falando. Fiquem alertas, fiquem preparados, porque vocês não sabem quando é que eu venho. Então, o fechamento, a ideia final da parábola do ladrão que vem de noite é vigilância e espera da vinda do Senhor com todo cuidado, porque ninguém sabe quando ele vem. Eu poderia fechar todo esse estudo falando o seguinte: irmão, vigiai. Amém? Pai poderoso, Pai santo, é no nome do teu Filho Jesus Cristo que eu quero te agradecer por esta manhã, por esta meditação, por esse devocional, por cada irmão que nesta manhã tão abençoada acompanhou esse devocional, ó Pai. Que esse ensinamento de tamanha importância da vigilância, da espera ativa, das realizações enquanto o Senhor não vem, esteja escritas nos nossos corações e que nós possamos entender aquilo que nós temos recebido, ó Pai, e guardar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, para que nós não sejamos pegos de surpresa naquele grande dia. Abençoa a cada um desses meus irmãos que nesta manhã acompanharam essa live. Que o Senhor dê um dia para eles abençoado, um dia de grandes realizações. Abençoa a nossa irmã Adriana, a nossa irmã Ana, que estão se conduzindo, ó Pai, para resolver questões importantes da vida delas. Que o Senhor, ó Deus,
as leve em segurança, que o Senhor na permanência esteja com ela e as traga em segurança. Que teu Espírito Santo, poderoso e consolador, toque no coração da vida dessas irmãs e as fortaleça, eu te peço, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Abençoa a nossa irmã Sherly no trabalho dela, que ela é enfermeira, a nossa irmã Neiva também, ó Pai, lá do Jardim Queralux, que trabalham no Hospital Ipiranga, então estão num lugar onde é referência de contaminação, meu Deus, do Covid, porque quantas pessoas estão sendo tratadas naquele lugar, e já existem casos de médicos e enfermeiros que foram infectados trabalhando, cuidando dessas pessoas. Que o Senhor as proteja, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, muito obrigado pela tua bondade, muito obrigado, meu Deus, pela paciência que o Senhor tem tido conosco. Que nós estejamos alertas e vigilantes, porque não sabemos quando o Senhor vem. Ele virá como um ladrão, e ninguém sabe quando é. Irmãos, Deus abençoe todos vocês, o Bradock, a Tati, a Marlene, todos vocês. Estou vendo a foto ali ainda da minha irmã e do meu cunhado. Obrigado por vocês participarem dessa live. 52 minutos, a gente vai encerrar. Quem quiser dar joinha, quem quiser dar coração, quem quiser pôr em carinha, né? Vai clicando aí na tela. Vocês gostam de fazer isso aí? Que Deus abençoe cada um de nós. Eu vou esperar um pouquinho para derrubar a live, porque diz que quando eu derrubo antes, os irmãos acabam não ouvindo o que eu estou falando no final, né? Apareceu aqui o aniversário da Almidênia Nunes. Ed e Lúcia, manda um beijo para mim aí. Depois eu mando uma mensagem para ela aí, tá? Deus abençoe. Glória a Deus. Paloma, obrigado. Deus abençoe. Ed, Deus abençoe vocês, tá bom? A gente tá ouvindo aí Cates Barneia, Apocalipse Sinal. Bradock, fica com Deus, meu irmão. Deus abençoe. Vida. Daiane, Deus abençoe. Beijo pra Laila, fica com Deus. O Senhor virá como um ladrão na noite. Estejamos, pois, preparados e vigilantes, porque o dia e a hora ninguém sabe, mas Ele vem. O Senhor te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Te dê um dia de paz e de alegria. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe, fiquem na paz. Um abraço a todos, Bispo Carlos. Deus abençoe, bom dia, paz. Valeu, Deus abençoe, paz.